Demorou, mas o Vasco encaminhou nas últimas horas dois reforços importantes para a janela de transferências que se encerra no início de agosto. Vídeo de hoje do canal do Nicola dá detalhes e traz os nomes dos reforços e fala também sobre o Palmeiras. Abel Ferreira na bronca com a demora da diretoria por reforços. Até o técnico português já perdeu sua paciência. Bora falar sobre o São Paulo com uma decisão polêmica. Rafinha foi liberado para participar de um amistoso na Alemanha nas vésperas do jogo mais importante da temporada contra o Corinthians. Por falar no Timão, o Corinthians pode faturar nos próximos dias uma grana importante graças a um ex-atleta alvinegro. Falo também sobre Rodrigo Caetano caindo no Atlético Mineiro e essa história de que ele pode ser substituído pelo Paulo Brax. Tudo sobre o mercado, muita coisa acontecendo em vários clubes do futebol brasileiro. Você não perde por esperar antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Repara que eu vou falar sobre vários clubes. A missão é deixar você informado sobre o seu time e outros rivais também. Bom, primeira informação é sobre o Santos, que anunciou nessa sexta-feira a chegada do Júlio Furch, atacante argentino que fechou por 2 temporadas. Ele vem do futebol mexicano, onde fez enorme sucesso e chega sem custos. Já Luiz Adriano foi liberado do treino do Internacional nessa sexta-feira por causa do falecimento da sua mãe, que ocorreu nessa sexta, inclusive depois do treino, a apresentação oficial de Eduardo Cudê como novo comandante colorado. Já Balbuena está na Rússia. Ele começou a treinar pelo Dinamo Moscou, não fazia parte dos planos do Paraguai. Você vai lembrar que depois de deixar o Corinthians, ele foi sugerido para vários clubes brasileiros, entre eles Vasco e Cruzeiro. Não houve acerto financeiro e o Balbuena está por lá. Já Alex Telles, que esteve na mira do Flamengo, fechou nas últimas horas de forma oficial com o Al Nassr. O clube saudita já enviou a documentação para o Manchester United e está comprando o ex-lateral esquerdo da seleção brasileira. Para completar o giro de notícias, Giovani, atacante que foi vendido recentemente pelo Palmeiras para o Al Nassr, ou melhor, para o Al Saad do Catar, estreou e logo no primeiro minuto em campo sentiu um problema no joelho e vai passar por exames. A gente torce para que não seja nada grave. Por sua vez, o Botafogo pretende vender Gustavo Sauer, a quarta contratação mais cara da história do clube, perdeu espaço e não tem conseguido ser útil no time principal. O problema é que o Sauer tem recusado ofertas. Recentemente, o John Textor tentou levá-lo para o time dele lá na Bélgica, o Sauer não aceitou. Teve também uma oferta da Arábia Saudita, também rejeitada pelo jogador. Vamos para as últimas do giro de notícias. O Atlético Paranaense anunciou a chegada de Kaká, zagueiro que pertencia lá atrás ao Cruzeiro, que estava jogando na segunda divisão do futebol japonês. O Botafogo tentou atravessar essa negociação nas últimas horas, mas não conseguiu. Já o Bahia está fechando com a contratação do atacante Rafael Ratão, atacante brasileiro que pertencia ao Toulouse, tem 27 anos de idade e chega na segunda-feira a Salvador para realização de exames médicos e assinatura do contrato. Por falar em contrato, Pedro Augusto, que era do Tondela, já está em Fortaleza, passou por exames médicos e assinou contrato até dezembro de 2024 com o Fortaleza, novo reforço do Leão do Pici. Quero te falar agora sobre o Grêmio, que cogita e começou a negociar a possibilidade de liberação de Luizito Soares com o Inter Miami. Você sabe que essa história é longa, tipo uma novela mexicana. Soares tem trabalhado nos bastidores para ser liberado. E o Grêmio parecia irredutível ou o Inter Miami pagava 70 milhões de euros, valor da multa rescisória, ou o atleta permanecia no clube. Só que o Luizito Soares conversou com os dirigentes e também com o Renato Gaúcho e disse que não tem a intenção de continuar, pediu para que fosse liberado mediante cifras reais. E é isso que Inter Miami e Grêmio tentam fazer, chegar a um acordo financeiro que seja bom para todas as partes, se de fato ele for embora, como está se desenhando uma baita baixa para o Grêmio. Vale a lembrança de que Luizito Soares é dono do maior salário do futebol brasileiro, 2 milhões e 200 mil reais por mês. Quero te atualizar sobre o Vasco da Gama, enfim, boas notícias. Cruz Maltino acertou nessa sexta-feira a chegada de 2 reforços importantes. Primeiro deles, Praxedes, um dos maiores reforços em termos de peso e valor da história do Red Bull Bragantino, jogador formado no Inter, não vinha sendo muito aproveitado no Red Bull Bragantino e será emprestado ao Vasco até o fim da temporada com opção de compra. O Praxedes, de acordo com a minha apuração, desembarca nesse sábado no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Vai ser o camisa 10 do time. E se tá chegando 10, tá chegando também o 9,
Jogador importante, artilheiro do campeonato argentino Michael Santos, que pertence ao Talleres. O presidente do clube argentino deu uma entrevista ao GE e disse o seguinte, abre aspas, existem 3 opções, mas ele prefere o Vasco. Admira muito o clube e o Ramon Dias, o novo técnico vascaíno. O presidente completa, estamos perto do acordo, o Vasco está comprando os direitos econômicos do Michael Santos e se ele chega, o Abel Hernandes não vem. Centroavante de 32 anos de idade, uruguaio que pertence ao Peñarol, foi um dos alvos do Vasco. Entre o Abel e o Michael, prefiro o Michael, acho que o Vasco faz 2 boas contratações. Hora de falar sobre Cavani. E o boato de que ele pode pintar no Brasil tem aumentado nas últimas horas. O Cavani tem mais um ano de contrato com o Valência da Espanha, mas o clube espanhol já deixou claro ao Cavani que prefere a rescisão automática de contrato de forma amigável. O Cavani acenou de maneira positiva, mas gostaria de encontrar um novo clube antes de rescindir o contrato por lá. Essa rescisão deve acontecer muito em breve, até porque ele tem conversas avançadas com o Boca Juniors e também, de acordo com o site Gol, com 2 clubes brasileiros, os nomes não foram revelados. Você tem ideia se pode ser seu clube do coração? O Cavani caberia bem? Use o espaço para comentários para dizer onde o Cavani melhor se encaixaria por aqui. Para mim, por exemplo, o substituto ideal para o Luizito Soares no Grêmio. Saiu o Soares, chega o Cavani, mas um desses 2 clubes, de acordo também com a apuração do site Gol, não é o Grêmio. Estou muito curioso para saber quais os brasileiros que estão tentando a contratação do Cavani, um baita jogada, não só de marketing, como também de estratégia, atacante que seria titular absoluto em 19 ou 20 dos times da Série A. Bora falar agora sobre Rodrigo Caetano deixando o Atlético Mineiro com Paulo Brax, o executivo de futebol do Vasco, se mudando para Belo Horizonte. Bom, primeiro contar que a SAF do Atlético foi oficializada nessa quinta-feira, votação expressiva a favor entre conselheiros, agora são só as burocracias para que o Atlético deixe de ser uma sociedade comum, um clube sem fins lucrativos e passe a ser uma sociedade anônima do futebol. A partir daí, mudanças importantes devem acontecer nos principais cargos de confiança, diretor executivo, diretor financeiro, diretor jurídico, diretor de marketing, enfim. E o Rodrigo Caetano faz parte desse contexto, ele é o diretor executivo de futebol. Posso assegurar para vocês que a relação do Rodrigo Caetano com os 4 R's é desgastada. Uma série de coisas que eram pedidas e reivindicadas pelo Rodrigo Caetano nem sempre eram atendidas pelos investidores e a recíproca é verdadeira. Muitas vezes Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador entendiam que o departamento de futebol deveria adotar um caminho e o Rodrigo Caetano fazia da maneira como ele entendia melhor para o time. Diante desse cenário, é natural que ele fique no máximo até dezembro, apesar de ter renovado um contrato até 2026. Deve haver um acordo comum entre as partes para que o Rodrigo Caetano seja liberado no fim dessa temporada. Mas, de acordo com o Thiago Fernandes, jornalista da TV Bandeirantes, a rescisão do contrato pode se dar em breve. O Atlético cogita dispensar o Rodrigo Caetano por agora para contratar o Paulo Brax, que é executivo de futebol da 777, faz um trabalho péssimo no Vasco, já havia feito um trabalho muito ruim e criticado no Internacional, só conseguiu ir bem no América, onde ele tinha funções bem pequenas. Não faz a menor lógica o Atlético Mineiro começar a sua SAF e dar como primeiro passo a troca do Rodrigo Caetano, um dos melhores executivos de futebol do país, pela contratação do Paulo Brax. Torço para que não seja verdade, porque se for, o Atlético começa com o pé esquerdo, com uma péssima notícia. Se você concorda, discorda, usa o espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião. Quero falar agora sobre o São Paulo, polêmica. São Paulo, você sabe, na próxima terça-feira começa a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, jogo de ida marcado para terça-noite na Neoquímica Arena. A volta acontece só dentro de algumas semanas no Morumbi. Pois bem, em meio à preparação do São Paulo para esse jogo, descobrimos que o Rafinha não estará nesse final de semana no Brasil. Ele foi liberado pela comissão técnica de diretoria do Tricolor para participar de um amistoso do Bayern de Munique, clube onde ele defendeu por bastante tempo. O Bayern vai fazer no domingo um confronto contra o Borussia Dortmund de atletas que estiveram nesse confronto entre Bayern e Borussia 10 anos atrás. Todos aposentados ou quase aposentados, tradicional jogo das Legends, são as legendas, as lendas dos times. Pois bem, o jogo não tem caráter importante, não é uma decisão, não é uma homenagem exclusiva para o Rafinha, pelo contrário, mas Rafinha insistiu e o São Paulo aceitou por liberar o atleta. Perdão. Que não enfrenta o Cuiabá nesse final de semana, jogo importante do Campeonato Brasileiro, São Paulo tentando melhorar sua colocação e deve voltar apenas na segunda-feira. Rafinha prometeu aos dirigentes do São Paulo que não vai entrar em campo para participar desse amistoso. Mas se ele não vai participar do amistoso, para que vai viajar? Enfim, decisão
que eu não aceitaria e não tomaria na condição de dirigente do São Paulo. A alegação do tricolor é que o Rafinha tem um comportamento exemplar e já havia solicitado essa liberação há bastante tempo, antes de saber que o duelo aconteceria, que essa viagem aconteceria 2 dias antes do duelo contra o Corinthians. Você toparia liberar o Rafinha às vésperas de uma decisão como essa? Use espaço para comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? A última sobre o São Paulo. Nicão não interessa ao tricolor, está fora dos planos do Cruzeiro e busca-se um clube. Surgiu nas últimas horas a especulação de que ele poderia ir para o Vitória. Nicão já descartou essa ideia. Outro dia ele não quis ir para o Curitiba, que joga na Série A. Difícil imaginar que pudesse aparecer na segunda divisão. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Abel Ferreira na bronca com os dirigentes do Verdão. Notícia importante e rara de se ver. Em geral, a relação do Abel com os dirigentes, com a Leila e com o Anderson Barros, é sempre uma relação muito cordial. Mas o PVC assegurou nessa sexta-feira que o Abel está incomodado, chateado, irritado com a demora na contratação, especialmente de um volante. Dá uma olhada na frase do PVC, abre aspas. O Abel está incomodado. Ele não vai falar isso com todas as letras, mas as pessoas que trabalham perto do Abel deixam muito claro que o Palmeiras precisava de um volante desde janeiro. É urgente a contratação de um atleta para essa posição e ninguém sabe se vai acontecer. Eu, inclusive, acho que não vai acontecer. Palavras do PVC, que é jornalista esportivo, trabalha comigo no Paramount Plus e tem também um blog no UOL. Ainda sobre esse assunto, o Palmeiras tem buscado no mercado a contratação de um volante. O mais recente alvo é Aníbal, que pertence ao Racing, mas as cifras pedidas pelo clube argentino estão praticamente descartando o negócio. Para completar, de acordo com o jornalista Diego Firmino, que cobre o Palmeiras, o Leeds tem interesse no Piquerez. Confesso que a fonte não é das melhores, o Diego Firmino não tem acertado muitas informações sobre o Palmeiras, e antes de gravar esse vídeo até consultei uma fonte minha no Verdão para saber o que existe de verdade. A pessoa disse que nunca ninguém do Leeds procurou o Verdão para tratar sobre o Piquerez. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação que vem dos Estados Unidos que pode garantir dinheiro pro Timão. Gabriel Pereira, vocês vão lembrar, né? Atleta revelado na base do Timão, vendido 2 anos atrás para o New York City, negócio de 5 milhões e meio de dólares. Para ser preciso, a venda do Gabriel Pereira se deu em março do ano passado por esses 5 milhões e meio de dólares. Pois bem, de acordo com uma publicação americana, o Gabriel Pereira está trocando o New York City por um time do Catar. O negócio do valor não foi revelado ainda. Mas o Corinthians, vale a lembrança, tem 20% da mais-valia, ou seja, 20% do lucro que o New York City tiver a partir de 5 milhões e meio de dólares. A quantia que exceder esses 5 milhões e meio em 20% é repassado para o Timão. Grana importante para um Corinthians que busca 90 milhões de reais em vendas de atletas para conseguir bater aquilo que está estabelecido na sua projeção orçamentária para a temporada de 2023. Gabriel Pereira, que na passagem pelo Corinthians disputou só 47 jogos, seu ano mais interessante foi o de 2021, que precedeu a venda, 38 partidas e 2 gols na temporada. Ele chegou a ser especulado como possível reforço do Bahia recentemente, jogador de velocidade, de bom drible, finalização de fora da área, perninha esquerda bastante interessante. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar. A gente volta mais tarde com a tradicional live, 7 da noite. Abraço, tchau!